E aí, jogador, Cezinha na área para falar de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, tá? Eu aqui de volta. Faz um certo tempo, né, que eu não apareço por aqui, mas eu gosto, perdão, eu gosto só de falar de jogo que eu assisto, né? Então, assim, eu ia falar que tava trabalhando muito, na verdade, tô trabalhando muito, então não tava tendo tanto tempo de assistir um jogo completo, ou quando assistir eu não tinha tempo de chegar aqui para gravar, mas agora eu tô organizando uma rotina massinha, gostosinha, tá? Gostosinha. Então, Flamengo e Corinthians disputaram a Supercopa Rei do Brasil, Copa Betão Rei do Brasil, uma coisa assim. Supercopa do Brasil, né? O campeão da Libertadores com o campeão da Copa do Brasil com o campeão do Campeonato Brasileiro. Primeira taça do início de temporada. Então, assim, de antemão, torcedor, não venha me dizer, não vale de nada, não vale de nada até você perder, tá? Porque a partir do momento que você perde, fica com aquele gostinho de que você querer ganhar, tem pra onde. Então, assim, vamos começar pelo fato de que o Corinthians amassou o Flamengo, certo? Eu não vou falar que foi um amasso de bola, tipo assim, o Corinthians, tipo, sufocou o Flamengo, não foi isso. Mas foi um amasso de bola no quesito entrega, porque o Corinthians comeu a grama. E talvez isso fale... Eu ia falar que falei um pouco mais sobre o Flamengo do que com o Corinthians, mas poderia estar sendo injusto aqui, eu não quero. Porque o Corinthians, ele iniciou antes da temporada, então é óbvio que os jogadores do Corinthians já estão em uma rotação maior, já estão dois degrauzinhos fisicamente melhor com relação aos jogadores do Flamengo, que voltaram há pouco tempo, né? E fica visível que o fator físico do Flamengo é o que está pesando, principalmente, né? O fator técnico também, né? Porque o Flamengo fez um muito bom primeiro tempo contra o Vasco, fez um primeiro tempo muito bom contra o Fluminense, fez um primeiro tempo muito bom contra o São Paulo. Só que no segundo tempo falta perna, né? Falta perna para correr, e aí dá para enxergar nitidamente que o planejamento, essa mudança de rota do Flamengo tá pesando, né? Tá pesando, mas a temporada já começou. E o Corinthians, ele tem feito um esforço muito grande aí para essa final contra o Flamengo. Dá para ver com relação a, por exemplo, o Corinthians abriu mão de jogar em Itaquera para jogar na Vila Belmiro, um jogo um dia antes, para ter um dia a mais de descanso para os seus jogadores, né? Com relação à logística e tal, porque já tem outro clássico em São Paulo, e aí não daria, que era São Paulo e Santos, acho que foi isso, enfim, aí não daria para ter dois clássicos grandes assim, de grande torcida no mesmo dia, né, por conta de segurança e tudo mais. Enfim, o Corinthians amassou o Flamengo com relação a comer grama, comeu grama ontem. O Mateuzinho, eu sinceramente não sou tão fã assim do Mateuzinho, mas o cara tava comendo a grama, chega, deu raiva de ver, tá? E o Yuri Alberto, meu amigo, o cara é um cavalo pra correr, pô. Puta que me pariu. O cara é um monstro, tá? Eu queria o Yuri Alberto no meu time, ao invés do Caio Jorge, cujo o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros. Eu ia no Yuri Alberto, tá? Corinthians endividado, né? Precisando pagar transfer ban, eu ia no Yuri Alberto, certeza. Mas enfim, vamos lá, começando falando dos jogadores que se salvam pelo lado do Flamengo. Porque assim, como eu vinha falando, o Flamengo fez um bom primeiro tempo contra Vasco, Fluminense, São Paulo, e o Flamengo fazia um bom primeiro tempo até sofrer o gol contra o Corinthians, tá? As chances mais agudas. Teve uma arrancada ali do Yuri Alberto, logo no início da partida e tal, mas até então as chances mais agudas do jogo era mais do Flamengo, né? Teve um escanteio ali, teve uma disputa de bola na área, quem finaliza acho que é o Carrascal, né? E o Hugo segura. Depois uma cabeçada do Léo Pereira, acho que é do Léo Pereira, o Bidon, acho que é o Bidon, velho, que tem em cima da linha, a bola já tem passado do Hugo, enfim. O Flamengo fazia um bom primeiro tempo, e aí sofre o gol, o Corinthians domina o jogo, com a proposta no qual o Corinthians quer fazer, né? O Corinthians não foi o bobão de marcar o Flamengo lá em cima, né?
de pressionar e tentar sufocar o Flamengo. O Corinthians esperou o Flamengo. O Corinthians sabia, o Dorival sabia muito dessa, e tem que dar um mérito ao Dorival, o cara sabe, tá? Pena que não deu certo na seleção, mas enfim, o Dorival, sabendo, é óbvio, de acordo com o scout do Corinthians, é óbvio que ele sabia que Arrascaeta, Jorginho não estão lá esse primor técnico e físico, né? Principalmente o Arrascaeta, que estava se matando no segundo tempo, língua, enfim, o cara botava ali 2 metros de palmo de língua para fora, dava para ver nitidamente que ele tá sem ritmo de jogo, tá uns 2 degraus físicos abaixo ainda, uma rotação muito, muito ruim, a bola pererecando assim no pé dele, enfim, e anulou muito bem o Arrascaeta, principalmente o Jorginho, tá? Principalmente o Jorginho, que dita o ritmo do jogo do Flamengo, né? Então, quando o Jorginho tá bem, o jogo do Flamengo flui mais fácil, sai mais fácil, o jogo vai para onde ele quer. E quando o Jorginho não tá bem, e ontem foi o dia, não só pela falta de técnica, mas mais pela preparação física, né? E o Dorival também soube anular muito bem o Jorginho e o Arrascaeta. Então, assim, as duas cabeças pensantes do time. E aí, sobrou para quê? No meu ponto de vista, o melhor do Flamengo, até então no primeiro tempo, era o Carrascal, por incrível que pareça. Pra mim, tá? E o Plata também, tá? Eu achei o Plata se esforçando muito, como sempre. Tem gente que acha ruim o Plata e tal. Eu não vou mentir, eu acho o Plata aquele jogador que eu gostaria de ter no meu time, porque ele é um cara muito esforçado. Corre quando é pra marcar, se dedica pra voltar. Tem aversão a fazer gol, tá? Ele tem um pouco de receio a fazer gol. Porque no jogo contra o São Paulo, me sobra uma bola pra ele assim na entrada da área, na ponta direita, e o cara não chuta, não cruza, e a bola resvala nele e é tiro de meta. O cara dá um biquinho ali, cruza, chuta cruzada, alguma coisa, mas não fez nem uma coisa nem outra. Enfim, então eu acho que quem tava bem assim, do meio pra frente, era o Carrascal. Eu não tô dizendo bem, tipo, só não tava ruim, né? Não tava, ou melhor, não tava irreconhecível. O Plata e o Carrascal. O Carrascal segurando muita bola, né? Pelo menos era o único que tava tentando uma jogada outra mais individual, tentando buscar algum espaço ali pelo meio. O Léo Pereira, eu achei o Léo Pereira bem, tá? Eu ia falar apesar de, mas não, achei o Léo Pereira bem. E fora isso, os outros muito abaixo. O Pedro nem se fala. A gente tem que dar um pouco de... Tem que levantar o que o Pedro vem de lesão, né? Lesões. Teve o LCA dele, que ele voltou antes do tempo, antes do previsto. Talvez ele esteja sofrendo com isso um pouco agora. Teve aquela lesão no antebraço, né? Que aí teve o meme, antes do Mundial, o meme, vai beber muito leite. E teve uma lesão na coxa também por excesso de carga de treino, pra você ver, né? As coisas que só acontecem no Flamengo. Mas enfim, o Pedro muito abaixo. E fica claro agora, vamos falar também de Paquetá. Fica claro também agora que com a chegada do Paquetá, talvez precise ali de um Everton Cebolinha, né? Para dar profundidade, para atacar o espaço, porque aparentemente não vai dar para você pegar, vamos lá, Arrascaeta, vamos falar do meio, né? O Jorginho, beleza, aí vem Arrascaeta, Paquetá pela direita, Arrascaeta mais centralizado, o Carrascal pela esquerda e o Pedro na frente. Não vai dar porque vai ficar muito tumultuado ali no meio. O Pedro não é o jogador que ataca o espaço. Então, como é que você encontra ali alguém para desafogar o time quando tiver uma linha de 5 ou algo do tipo? Então vai ter que ser um Everton Cebolinha, que está começando muito bem a temporada. Ontem eu achei até que iria de Samuel Lino, tá? Ao invés de Plata e Carrascal, eu achei que ia de Samuel Lino. Enfim. E eu acho que o que dá pra falar do time do Flamengo é isso, porque, como eu falei, depois que sofre o gol, o time do Corinthians engole o time do Flamengo e
Como eu disse, o Corinthians, a proposta do Corinthians, ele dominou o jogo de acordo com o que ele queria, né? Depois do gol, não dá pra falar que foi um golzinho encontrado, não, porque o Corinthians estava jogando muito bem. O Yuri Alberto ataca muitas bolas esticadas para o Yuri Alberto e ele vai até essa bola, ele consegue ganhar. Ele teve alguns duelos contra individuais, contra o Léo Ortiz, acho que um ou outro também contra o Léo Pereira. O que falta mais no Yuri Alberto é acertar a finalização, né? A finalização final. Só que o que eu acho é que ele corre tanto assim, ele tem que atacar às vezes 20 metros, 15 metros, 10 metros, 25 metros por aí. Às vezes ele tem que atacar esse espaço, percorrer essa distância toda. E aí próximo do gol, às vezes falta um pouco de perna, tá? Para você estar com o corpinho um pouco mais descansado, um pouquinho mais preparado para você posicionar o corpo bem e fazer o gol, né? Ou melhor, e finalizar bem, porque é o que influencia a direção da bola, é a posição do seu corpo. Exemplo disso é a bola que sobrou no final do segundo tempo para o Paquetá, né? Uma bola alçada na área, o Léo Pereira tenta desviar de cabeça, eu acho que ele ainda encosta a bola, só que aí sobra para o Paquetá sozinho, livre, e ele com o corpo para trás, a bola vai subir, né? A bola vai subir, não tem para onde. Eu mesmo, na época que eu jogava, eu já isolei muita bola assim, com o corpo posicionado para trás, ele ia caindo e, enfim, corpo posicionado para trás, isolou a bola. Era a bola do 1-1 e ir para os pênaltis, né? Eu não lembro se tem prorrogação, né, na Supercopa do Brasil. Enfim, como eu estava falando do Yuri Alberto, o que eu acho que acontece com ele é isso. Ele corre tanto que quando está próximo da área, ele já falta um pouco de perna ali e pesa, tá? A perna pesa. E ele às vezes acaba finalizando muito ruim. Mas o que ele às vezes finaliza ruim ou perde de gol, ele compensa em dedicação, tá? O Yuri Alberto muito bem. O Corinthians poderia ter matado o jogo bem antes, né? No início do primeiro tempo. Eu acho que é o Yuri Alberto, eu fiquei de rever essa jogada e esqueci. Eu estava conversando até com um amigo, ele falou que quem teve um lance ali que, pra mim, era o Yuri Alberto, né? Que arrancou ali pela direita. Tô falando ruim, minha dicção, eu perdi o jeito, hein? Pela direita e ele inverte para o Memphis na entrada da área. O Memphis chega chapando e a mesma questão, o corpo dele para trás e ele deu o lado todinho pro Rossi, né? Tinha espaço para chegar com o peito do pé, ele chapou e o Rossi fez uma boa defesa. Uma boa defesa. Para mim, quem fez essa arrancada foi o Yuri. O meu amigo me falou que foi o Bidon, né? Eu não lembro agora. Mas o Bidon também muito, muito bem. Enfim. E como eu tava falando do Carrascal, né? Pra mim, até era o melhorzinho do jogo. E aí teve o lance da expulsão, que volta pro segundo tempo. Tem revisão lá no VAR e ele é expulso. Enfim, eu nunca tinha visto isso. Mas pelo que eu procurei saber, tudo dentro da regra. Então, se tá na regra, ok. E pra mim, realmente era pra expulsão. Não dá pra um cara numa final, um jogador profissional, fazer isso com o VAR, né? Então, amadorismo total. Mas o que? O Lucas Paquetá entrou no decorrer da partida, saiu o Pedro. Eu acho que o Felipe Luiz deveria ter mexido assim que o Carrascal foi expulso. Eu acho que o Felipe Luiz deveria ter tirado o Pedro e o Arrascaeta, tá? E eu teria colocado... Sim, eu teria colocado o Lucas Paquetá no lugar do Pedro, porém ele acabou entrando um certo tempo depois do segundo tempo. Talvez tenha uma questão física, ele não vinha jogando, né? Não vinha treinando, ou melhor, acho que vinha treinando, mas não vinha jogando, mas tinha uma questão de ritmo e tudo mais. Então, assim, de cara eu tiraria o Arrascaeta e colocaria o Everton Cebolinha, né? Ou então colocaria é provável que desse para entrar o Lino, porque o Arrascaeta estava muito, de todos ali, para mim é o que estava mais abaixo fisicamente, tá se esgoelando. Então teria, assim que o Carrascal saiu no início do segundo tempo, Arrascaeta vem, entra o Samuel Lino. Talvez eu já tivesse tirado o Pedro para colocar o Bruno Henrique, porque aí você conseguiria fazer uma linha de 5, né, com o apoio do Samuel Lino
apoiando o Alexandro, o Bruno Henrique para desafogar, né? E o Plata também ajuda muito em momentos defensivos e você ganha, além do cabeceio, o Bruno Henrique é um exímio cabeceador, tem ainda aos 33 ou 34 anos, ainda tem muita velocidade, né? E ao decorrer da partida eu poderia tirar o Plata, dependendo se você enxergasse ali que estava faltando um último passe, um passe mais qualificado, dava para colocar o Paquetá no lugar do Plata. Mas enfim, o Plata entra no lugar do Pedro e assim que ele entra ele faz uma boa jogada, tá? Da direita para o meio ali, com o Plata, eu acho. Ele inverte a bola com o peito do pé, ali, um 3 dedos, já ultrapassa, já pega ali na entrada da área, na meia-lua ali e tenta acionar o Pedro, dava pra chapar, tá? Dava pra chapar, enfim. E de resto foi isso. Muita bola alçada na área, o Corinthians marcando muito e o Corinthians controlou o jogo. O Flamengo teve mais a bola, só que o Corinthians teve que controlou o jogo. Por quê? Qual a proposta do Corinthians, né? Velocidade, ele queria muito atacar esse espaço. Tanto é que as jogadas mais agudas do Corinthians foi dessa forma. O gol do Yuri Alberto, que é meio que numa falha, mas atacando esse espaço, né? Atacando espaço, porque, como eu disse, o Corinthians não foi bobo de se mandar lá para frente, marcar em cima a pressão contra o Flamengo. E eu falo que o Corinthians controlou o jogo, mesmo sem ter mais posse de bola, porque quem controla o jogo não é quem tem mais a bola. Quem controla o jogo é quem consegue fazer o jogo ir para aquilo que você deseja. Aí o Flamengo não conseguiu fazer o jogo fluir daquilo com que ele deseja. Um homem a menos influencia? Influencia. O Flamengo ter voltado há poucos dias de pré e ainda está na pré-temporada influencia muito, mas estavam lá para jogar 11 contra 11 e isso não é desculpa. Corinthians campeão muito superior e vamos ficar de olho no Corinthians, né? Vamos ficar de olho no Corinthians porque aparentemente se mostra talvez falte peças para um campeonato brasileiro, né? Mas dá para você focar bem ali nas Copas, né? O Corinthians não vai para a Libertadores, mas tem a Copa do Brasil, a Sul-Americana, acredito que sim, enfim. Mas foi um bom jogo, né? Um bom jogo para a gente ver um pouco mais das duas equipes nessa temporada. E demais é isso, né? Vamos ver se eu consigo entregar mais vídeos aqui, assistir mais jogos. Enfim, deixa o like aqui nessa resenha. O que você achou do jogo? A expulsão foi justa? O que você achou do Paquetazinho? Não teve a dancinha, mexe o ombrinho pra lá e pra cá. Mas teve o Alberto, né? Como eu queria ele no Mengão. Enfim, tô desmerecendo o Pedro? Não tô, mas eu acho que o Pedro precisa desse concorrente aí pra ele abrir o oi, porque há muito tempo o Pedro não tá bem. As lesões influenciam, mas tem que acordar, né? Tem que correr atrás. Enfim, demais é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e falou, hein, jogador.